Seja muitíssimo bem-vinda ao Papo Mindful de hoje. Na verdade, né, eu tava já fazendo esse estilo de live aqui de perguntas e respostas com o nome de perguntas e respostas, mas decidi mudar, decidi trazer um nome um pouquinho mais original e agora esse nosso espaço aqui, né, no qual eu respondo as perguntas mais frequentes da minha audiência, também abro um espaço aqui para quem está chegando ao vivo, quem está comigo aqui nesse momento para fazer suas perguntas e, né, ter a sua resposta aqui, enfim, nesse bate-papo mais informal, vai se chamar Papo Mindful, tá mais que decidido, tá? Então, é isso, né? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquete, eu sou a responsável por esse espaço, pelo Educar Zen. E hoje, né, eu vou responder algumas perguntas que chegaram para mim na caixinha de perguntas dos stories, perguntas que eu acho que merecem um pouquinho mais de aprofundamento, né, merecem ser um pouco mais destrinchadas, talvez seja a sua pergunta, inclusive. E para quem estiver aqui comigo também e quiser me mandar perguntas, eu fico aqui aberta também para receber as perguntas de vocês e para respondê-las, tá bom? Então, ó, sem mais delongas, vamos chegando, tá? Sejam bem-vindas, como eu disse, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. E eu já vou começar a responder uma pergunta que eu achei extremamente relevante, extremamente importante, porque nesse momento tem chegado muitas pessoas aqui no Educar Zen, né? Devido a um vídeo que eu fiz, um reel, em que eu coloco, né, a mãe reativa versus a mãe mindful. E aí essa palavra mindful, né, ela talvez não seja uma palavra de conhecimento de muitas pessoas. E eu recebi exatamente essa pergunta lá na minha caixinha de perguntas dos stories, né? O que é mindful, né? Provavelmente uma pessoa que chegou aqui no Educar Zen devido a esse reel específico. Então, o que é mindful, né? Para a gente falar sobre o que é mindful, a gente vai precisar falar sobre o que é mindfulness, né? O que seria o mindfulness? Bom, eu vou trazer aqui um conceito, tá? Que foi, enfim, digamos que trazido para nós pelo professor Jon Kabat-Zinn, que é um dos grandes nomes de mindfulness no mundo, né? Inclusive a pessoa que criou essa palavra, mindfulness. E ele vai dizer pra gente o seguinte: mindfulness é o estado de presença, né? O estado da nossa mente, é o estado de consciente que a gente desenvolve no aqui e no agora, intencionalmente e sem julgamento. É muito conceitual, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Então, olha o que ele diz. Que o mindfulness é o nosso estado mental, é um estado de presença que a gente desenvolve intencionalmente, ou seja, eu desejo, eu escolho, eu quero e eu promovo isso intencionalmente na minha vida, né? No momento presente, então eu estou prestando atenção no aqui e no agora e sem julgamentos, né? Basicamente, estar mindful, né? Estar praticando mindfulness vai contra, né, toda essa sensação de ansiedade que muitos de nós têm experienciado, né? Esse estresse, até mesmo às vezes um sentimento de depressão, tudo isso é contrário, né? É antagônico ao mindfulness. O mindfulness é sobre, na verdade, essa presença do nosso ser no momento presente, e esse sem julgamento eu acho que é um dos maiores desafios para a maioria das pessoas, inclusive para mim, porque ele nos convida, né, a estarmos conectados ao que está acontecendo no aqui e agora, sem desejarmos que as coisas sejam diferentes. E nós, como mães, né, muitas vezes, não apenas como mães, mas enfim, as pessoas de uma forma geral, a gente está querendo que as coisas sejam diferentes do que elas estão se apresentando. E isso gera muito sofrimento. Então é por isso que o mindfulness, né, as pessoas que praticam recorrentemente mindfulness, elas conseguem desenvolver uma postura de maior leveza, né, de maior conexão, de maior gentileza com a vida, com as pessoas ao seu redor, com a sua própria experiência, com elas mesmas, porque elas estão praticando intencionalmente
né? Enfim, essa postura diante da vida de estar focadas, né? Estamos focadas no momento presente e a gente se propõe a não estar desejando que aquilo seja diferente. E é óbvio que isso é um treinamento, não é uma coisa que a gente faz uma vez e que, né, espontaneamente, por um passe de mágica, a gente consegue, enfim, ter essa postura diante da vida. Então, o que é ser mindful? A pessoa mindful é aquela pessoa que está exatamente conectada com o momento presente, né? Buscando, na verdade, não julgar as pessoas ao seu redor, não julgarem a si mesmas, né? Elas estão abertas ao que está acontecendo, elas estão permitindo que as experiências elas aconteçam e elas não se apegam àquilo também. Porque às vezes a gente tem, né, essa inclinação, digamos assim, a estarmos apegadas ao que está acontecendo, né, no momento presente. Então, acontece algo com a gente, seja uma experiência agradável, seja uma experiência desagradável, né, pode ser uma experiência positiva, como, por exemplo, não sei, você está feliz porque você está numa viagem com seus filhos, por exemplo, né? E naquele momento ali você está com tempo para poder brincar sem se preocupar. E aí na hora que começa a, né, chegar ali o fim daquela viagem, você começa já a se angustiar. Então você está apegado àquilo, né, que te trouxe prazer. Aquela situação, aquela experiência que de alguma forma te trouxe alegria, te trouxe emoções positivas, né? A gente tende a fazer isso. Mas acontece também o contrário. Às vezes, por exemplo, você passa por um parto difícil, né? E aí você fica também apegada àquilo por muito tempo, né? Sofrendo, remoendo aquilo por um longo período. Então, no Mindfulness, a gente está se propondo a exercitarmos. Não é uma coisa assim que acontece espontaneamente, não. Não, pelo menos, no estado em que a gente se encontra no momento. Né? No estilo de vida que a sociedade ocidental tem, não é assim que a nossa mente está treinada a viver. A nossa mente ela está super agitada, ela está super excitada, ela está sempre no presente, no passado, ou ela está sempre no futuro, né? E ela tem muita dificuldade de se conectar com o que está acontecendo no aqui e agora. Então, o mindfulness é basicamente, né, um exercício que a gente faz para a nossa mente, né, que muda totalmente o nosso cérebro. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas o Mindfulness, então, ele transforma a estrutura do nosso cérebro e diante dessa transformação que acontece no nosso cérebro, a gente passa a ter uma mente mais receptiva ao que está acontecendo e isso nos torna pessoas mais pacientes, pessoas mais gentis, pessoas mais generosas, seja com o outro, e esse outro pode ser o nosso filho, mas seja também com a gente, né? Então, digamos que quando a gente está falando de mindfulness, né, a gente pode pensar em 3, digamos, contextos, né? A gente pode pensar no mindfulness como um estado mental. Então, por exemplo, né, quando você está lá nas férias, brincando com seu filho na praia e você está totalmente conectada, né? Você está se propondo, você desliga o celular, você quer estar ali presente com seu filho e você se oportuniza a estar ali, né? Sem distrações, sem pensar em outras coisas. Você só está aberta ao que está acontecendo, aquela criança e a experiência que vocês estão tendo juntos. Então, naquele momento ali, você está vivenciando um estado mental mindful. Né? A sua mente está totalmente conectada ao momento presente, você está ali aberta, receptiva àquele momento presente. Então, mindfulness pode ser um estado mental, mas pode ser também uma característica de um indivíduo. Então, quando eu coloco lá no Rio, né, Mãe Mindful, o que eu estou fazendo? Eu estou te convidando, né, a praticar mindfulness e assim se tornar, né, por meio única e simplesmente de uma escolha sua e de um exercício neurológico que você faz, um exercício que você faz, né, que modifica o seu próprio cérebro, do mesmo jeito que você faz exercício, né, para poder, enfim, cuidar da saúde do seu corpo. Você faz uma caminhada, você vai na academia, enfim, você faz uma dança.
o nosso cérebro, a nossa mente também precisam disso. Então, né, digamos que você, quando, digamos, não sei se é legal falar assim, você se torna uma mãe mindfulness, mas uma mãe mindful, mas quando você se cultiva uma mãe mindful, né, então aquilo, esse estado mental de estar conectado ao momento presente, de estar receptivo ao que está acontecendo, sem julgar tanto a si mesmo e aos outros, podendo estar mais paciente, podendo estar mais grata ao que está acontecendo, né? Podendo entender que tudo é impermanente, seja a dor, seja o prazer, né? Podendo, enfim, estar apreciando momento a momento a vida, como ela se manifesta para você, esse estado mental que eventualmente acontece quando você está de férias na praia com seu filho, brincando ali, né, sem pensar no depois, sem se preocupar com o cliente que você tem que responder, por exemplo, né, aberta aquela criança, podendo inclusive se permitir ser guiada pela brincadeira como a criança, né, nos proporciona aquilo. Quando você está treinando isso recorrentemente, então o que acontece? Acontece que você se torna uma pessoa mindful. Então, isso deixa de ser um estado que eventualmente você experimenta e isso passa a ser uma característica do seu ser. Sabe, uma característica como, por exemplo, talvez você tenha como característica ser uma pessoa muito organizada ou muito desorganizada. Talvez você seja uma boa cozinheira, talvez você seja uma boa ouvinte. A gente não tem características? Então, uma das características que a gente pode desenvolver é sermos mindful, né? E o que significa ser mindful enquanto característica? É exatamente você cultivar em si essa capacidade de estar no momento presente, aberta à vida como ela se apresenta, inclusive a sua maternidade, com todos os desafios que ela traz, né? E podendo gerenciar isso com inteligência emocional, de forma saudável, com aceitação, o que não significa de forma alguma que você vai ser uma pessoa acomodada, que você vai se acomodar nos seus problemas, que você não vai se indignar com injustiças. Não é sobre isso ser mindful, né? Mas é sobre, inclusive, a sabedoria de que se eu percebo uma injustiça e eu preciso ou quero mudar aquilo, eu preciso antes me conectar com as coisas como elas são, né? Eu preciso aceitar as coisas como são, não no sentido de me acomodar, mas no sentido de reconhecer que elas são como são, sabe? Então, a pessoa mindful, ela não é uma pessoa passiva, ela não é uma pessoa calminha no sentido, assim, de que nunca se estressa, de que nunca tá ansiosa, de que nunca se indigna, de que nunca sente raiva. A mãe mindful, a pessoa mindful, ela não é assim, né? Eu me considero uma mãe mindful, eu me considero uma pessoa mindful e me considero exatamente porque eu estou sempre em contato com as minhas próprias emoções. Eu sempre reconheço o que eu estou sentindo, né? Eu tenho um feeling muito aguçado sobre as minhas próprias emoções, sobre os meus estados mentais, os pensamentos que estão aí, né, cruzando as minhas experiências. E isso me ajuda a muito rapidamente, muito facilmente perceber quando acontece alguma coisa, por exemplo, né, com o meu filho, quando ele, por exemplo, está um pouco mais desafiador, quando ele está resistindo a ir dormir, por exemplo, que é um momento em que geralmente eu já estou bem cansada, e é um momento em que eu estou me percebendo também com mais carinho, com mais cuidado por mim e por ele, né, porque senão muito facilmente eu vou me estressar. Então, tô ali, né, o Francesco tá fazendo hora para dormir, ele tá com dificuldade, né, não é que ele tá fazendo hora, tadinho, ele tá realmente com dificuldade para relaxar, e aí eu começo a perceber que eu tô começando a ficar mais ansiosa, que aquela ansiedade já tá começando, né, a me levar para um estado de raiva, e aí exatamente porque eu tenho mindfulness na minha vida, porque eu tenho feito esse exercício diário, constante, né, de cuidar da minha própria emoção, de me conectar com as coisas como elas são, porque quando eu digo assim, conectar com o momento presente, não é só com as coisas que estão acontecendo externamente, mas é o que está acontecendo dentro de mim também. Então, por que eu posso fazer isso? Por que eu faço isso o tempo todo? Naquele momento ali, eu facilmente consigo reconhecer,
né? E a pessoa mindful, a mãe mindful, ela também consegue, graças às práticas de mindfulness, regular suas emoções com muito mais facilidade. Então eu consigo administrar o que eu estou sentindo, eu consigo entender que a minha raiva ela não é exatamente porque o meu filho não está dormindo, mas é porque eu estou cansada. E aí eu não desconto nele, né? Eu consigo acolhê-lo, ter gentileza para poder lidar, inclusive com o cansaço dele e com a incapacidade dele, como uma criança pequena, de dormir sozinho, né? De cair no sono sozinho. Ele não consegue fazer isso, ele não sabe fazer isso ainda. Então, a beleza do mindfulness, na minha percepção, e principalmente quando a gente está falando aí nesse contexto da maternidade, é porque ele nos traz, né? Ele nos proporciona inteligência emocional para a gente poder perceber o que a gente está sentindo, para a gente poder não só acolher o nosso filho, não existe a gente acolher o nosso filho se a gente não estiver antes acolhendo a nós mesmas, né? Então, quem está praticando mindfulness com regularidade sabe como perceber o que está sentindo, dar nome às suas próprias emoções, faz parte do processo, sentir no corpo as sensações físicas provenientes dessa emoção, né? E consegue, então, regular essa emoção sem explodir, sem jogar no outro, né? Enfim, sem deixar que aquela emoção desafiadora se torne um problema a mais quando ela vira, na verdade, aí, né, um problema entre você e seu filho, porque você estourou com ele, porque você explodiu, né? E será que a mãe mindful, de vez em quando, ela vai estourar com o filho? Lógico que vai, né, gente? Nós somos humanas. Mas quanto mais a gente está praticando mindfulness, menos frequente isso é, né? Não só com o nosso filho, mas com todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Seja assim, da pessoa que está no trânsito cruzando você, né, na rua, ao seu companheiro. Então, o mindfulness, ele nos ajuda a desenvolvermos essa habilidade de estarmos mais inteligentes em relação às nossas emoções. Não é mágica, não é ilusório achar que isso é possível, tá? Isso é parte da experiência de muitas pessoas no mundo inteiro, não só da minha, né? Talvez mindfulness seja para muitas pessoas que têm chegado agora no Educar Zen uma novidade, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo falar sobre mindfulness, mas eu posso te garantir que mindfulness é uma prática difundida no mundo inteiro, né? No Brasil ainda é algo novo, mas cada vez mais também pessoas têm praticado, têm experimentado os benefícios do mindfulness. E algo muito interessante sobre o mindfulness é que tudo isso que eu disse para você até aqui agora é um pouco do lugar da minha experiência, da experiência dos meus alunos, né, da experiência dos meus colegas que também são instrutores de mindfulness, das pessoas que praticam mindfulness, mas tudo isso é 100% respaldado pela ciência, né? Muitos estudos da neurociência têm comprovado a cada dia que passa os benefícios do mindfulness para o indivíduo que pratica e para as suas relações interpessoais. É por isso que o meu lema aqui no Educar Zen eu ajudo mães, né, a se tornarem mães mais calmas e assim desenvolverem relações positivas com seus filhos por meio de práticas simples e que cabem na sua rotina. Porque tudo isso que eu estou falando para você, você pode fazer em 10 minutos diariamente, né? A gente não precisa praticar mindfulness por 20, 30, 40, 50 minutos todos os dias para a gente poder perceber os benefícios. E assim, eu, né, antes de ter filhos, antes de ter o Francesco, eu, na verdade, praticava por muito mais tempo. Assim, na minha gravidez, eu até conto isso, eu ficava umas 3 horas por dia praticando meditação, porque eu tinha tempo. Mas hoje, para mim, o viável é realmente 10 minutos, né? Quando eu consigo fazer mais que isso, é a glória. Mas, assim, o que dá para fazer na minha rotina de mãe, dona de casa, esposa, profissional, é basicamente, né, realmente aí 10 minutinhos por dia. E isso já me traz um benefício danado. No dia que eu não pratico, eu percebo como eu fico muito mais irritadiça, né? Como eu fico muito desconectada de mim mesma. Não que eu fique muito, mas assim, eu tendo a ficar menos conectada comigo mesma, né? E tudo isso que eu tô dizendo é comprovado pela neurociência,
né? A neurociência tem aí inúmeras pesquisas que mostram que mindfulness muda o seu cérebro, né? Modifica a estrutura do seu cérebro. E é por isso que você fica mais paciente, é por isso que você consegue ter mais gentileza. Nós temos um cérebro social. Esse cérebro, ele está programado para que a gente possa sobreviver, inclusive enquanto espécie, para exatamente trazer para a gente, né, a possibilidade de nos conectarmos afetivamente com outros seres da nossa espécie. É assim que a nossa espécie ela chegou onde chegou, né? Foi assim que a gente conseguiu evoluir como espécie, e é isso que proporciona, na verdade, para a gente segurança, né? Que é uma das coisas básicas para o nosso cérebro desenvolver, é um aspecto fundamental para a gente se desenvolver como seres humanos. É isso que proporciona para a gente a sensação de pertencimento, que é um outro aspecto, né? Quem tem um cérebro social precisa se sentir parte de um grupo. E tudo isso, mindfulness aguça na gente, né? Conecta a gente amorosamente, gentilmente, por meio dessa sensação mesmo de fazermos parte de uma humanidade, aguça na gente a nossa humanidade compartilhada, né? Então, os benefícios são enormes, gente. E é isso, a pessoa mindful, então, né, para poder resumir essa pergunta, ela é a pessoa que está conseguindo manter esse estado de mindfulness, né, por um tempo longo, ao ponto disso se tornar uma característica sua e ela, inclusive, ser reconhecida por outras pessoas devido a essa característica sua, essa presença, né? Essa presença gentil, paciente, grata pela vida, aberta às coisas como são, né? Sábia, eu posso dizer isso, e que tem, né, um aspecto que quem pratica mindfulness desenvolve, que eu acho maravilhoso. Eu aprendo todos os dias com o meu pequeno mestre de mindfulness, que é o meu filho, o Francesco, a termos, né, a desenvolvermos, a aguçarmos a nossa mente de principiante, que é essa mente que está curiosa com a vida, com o que está acontecendo, com as próprias emoções, com as outras pessoas, que está interessada, sabe? A gente sai da apatia, a gente sai do piloto automático, a gente se sente mais vivo quando a gente está praticando mindfulness, a gente sente mais o gosto da comida, a gente se conecta com as pessoas, a gente sente mais alegria, sabe? É muito simples praticar mindfulness, mas os efeitos são realmente muito grandes. Então eu até entendo, né? Eu tenho recebido no meu Reel, que está viralizado aí, várias pessoas assim incrédulas dizendo que aquilo não é possível, que é muito bonito na teoria, mas que não é real. E eu sinto muito mesmo que muitas pessoas, né, não consigam nem acreditar que a gente pode viver de uma forma mais gentil, aberta, positiva e amorosa com as outras pessoas. Mas é uma realidade para muitas pessoas, né? Como eu disse, não significa que essas muitas pessoas, entre as quais eu me incluo, elas não sentem tristeza, elas não sentem raiva, elas não ficam ansiosas. Não é assim que funciona. Só que essas pessoas que estão praticando mindfulness, elas sabem como gerenciar tudo isso e elas sabem como voltar para um estado de mais equilíbrio emocional, porque elas aprendem a fazer isso praticando mindfulness, né? Tu vai ler as perguntas da caixinha de pergunta dos stories, você tá dizendo? Ó, nesse momento aqui agora, deixa eu ver. Ah, gente, vocês colocaram aqui. Ah, dá pra ver aqui, eu não sabia, que legal. Acabei de ver aqui que tem como eu ver as perguntas da caixinha aqui, ó. Tô vendo aqui, ó, por exemplo, né, o que é mindful, que eu acabei de responder. Eu até coloquei lá também, tem muita gente perguntando se vai ter Black Friday aqui. No Educar Zen, estamos considerando essa possibilidade. Eu nunca fiz Black Friday porque eu não costumo consumir na Black Friday. Então, para mim, para os meus hábitos de consumo, não faz muito sentido. Mas pode ser que a gente faça sim, a gente está considerando isso. Tô vendo aqui as perguntas de vocês. E aí, então, ó, ensina alguma prática pra gente. Tenho gêmeas de 8 meses, não estou dormindo, tem brigas na relação. Muito bem, olha só. Essa aqui é uma live de perguntas e respostas, então eu não vou ensinar exatamente uma prática aqui para vocês, mas eu já vou dizer o seguinte.
Eu tenho um canal no YouTube com várias práticas gratuitas. As últimas postagens que eu fiz lá foram mais de reposts das lives que eu tenho feito aqui no Instagram. Mas se você for para os primeiros vídeos, você vai ver que tem várias práticas. Eu estou no Spotify também. E até aqui no Educar Zen, né, eu comecei a fazer uma live aos sábados, que é a Manhã com Mindfulness, que é um momento em que a gente vai praticar Mindfulness juntas. Tá? Eu guio uma prática de Mindfulness para vocês, ela fica gravada, vocês podem fazer na hora que vocês quiserem. Então eu sugiro que vocês vão lá no meu Instagram, ou no meu Spotify, ou no meu YouTube, depois da nossa live aqui, e vocês podem praticar. Tem várias práticas de Mindfulness lá gratuitas para vocês, tá bom? Você vai ver que se você começar a fazer isso com frequência, porque não é a gente achar que a gente vai praticar um dia e que aí é isso, nossos problemas foram solucionados. O que acontece, gente? As gêmeas de 8 meses vão continuar aí sendo desafiadoras, como toda criança é, né? A relação, muito provavelmente, ela pode melhorar sim, porque você vai estar mais tranquila, você vai estar mais emocionalmente equilibrada, né? Mas é importante a gente entender isso, né? Eu achei curioso também nesse vídeo, algumas pessoas falando assim: nossa, se eu fizer isso não adianta nada, meu filho vai comer biscoito do mesmo jeito. Só que aqui, gente, eu não tô aqui, a minha proposta aqui não é mudar o comportamento do seu filho, né? Educação é uma coisa que leva tempo, leva uma infância inteira, uma adolescência inteira e até uma vida adulta, muitas vezes, pra gente se educar, pra gente se reeducar, né? Educar a gente faz por meio de repetição, por meio de exemplo. Então, quando eu sugiro que você faça, né, que você tenha um determinado padrão de diálogo com o seu filho, que você se reequilibre emocionalmente, que você se autogerencie emocionalmente, que você regule as suas emoções, ao invés de explodir, né, a proposta é que você, por meio disso, possa estabelecer uma relação positiva primeiro com você, né, e depois com essa criança. Em primeiro lugar, com você, essa relação positiva. E uma vez que você está bem com você, você consegue se relacionar de uma forma saudável com o outro, inclusive com seu filho pequeno que está te desafiando, né? Então, eu quero deixar isso sublinhado, assim, eu acho que isso é importante, né? A proposta do Mindfulness e principalmente do meu trabalho é ajudar mães a desenvolverem essa inteligência emocional e aprenderem a ensinarem isso aos seus filhos também, né? Não é domesticar crianças. Crianças são mesmo, né, impulsivas, crianças são mesmo curiosas, crianças não têm o tempo do relógio, né, estipulado como a gente tem. Então, o Mindfulness, inclusive, ajuda a gente, a educação por meio do Mindfulness, né, e principalmente o método que eu criei, ajuda a gente a ter essa clareza e essa aceitação de como são as crianças. Porque é parte, inclusive, do meu trabalho, né, ajudar as mães que participam do MESEN, que é o meu método, a entenderem como funciona o cérebro da criança, para poder ter, né, clareza do que é possível fazer naquela determinada idade, o que não é possível, né, o que eu vou ter resultado, né, será que se eu tiver esse tipo de diálogo aqui com meu filho de 10 anos, vai funcionar? Mas e se ele tiver 3 anos de idade, como é que eu converso? Então, a gente tem que ter clareza sobre como funciona uma criança, mas antes disso, a gente tem que ter clareza sobre quem somos, sobre como as nossas emoções se manifestam, sobre os nossos impulsos, né, a descontarmos em um ser extremamente vulnerável e dependente da gente, inclusive emocionalmente, as nossas emoções desestabilizadas, né? Não tem problema nenhum a gente sentir raiva do nosso filho, inclusive. Eu sinto raiva do meu de vez em quando, né? Talvez uma vez por dia eu sinta raiva de alguma coisa que o Francesco faz. Mas eu não sou drenada por aquela raiva ao ponto de agredi-lo por meio de um grito, por meio de uma palavra ou até fisicamente, né? Eu consigo me gerenciar, regular a minha emoção e aí sim lidar com aquilo, entendendo que muitas vezes o comportamento da criança vai continuar daquele jeito, né? E se a gente está querendo educar as nossas crianças de uma forma consciente e gentil, a gente vai ter que entender que é isso, né? Que a criança ela vai ser desafiadora em diversos momentos.
Se a gente não quiser criar uma criança para ter aquela obediência cega, e a obediência, caso você nunca tenha tido curiosidade de olhar no dicionário, ela significa submissão. Então, se você não quiser criar uma criança submissa que vai se tornar um adulto submisso, você vai precisar aprender a lidar com aquela criança, a se relacionar com ela, ao invés de se impor, né? Isso não existe se não tiver respeito. Respeito não é só a criança que tem que ter pela mãe, né? A mãe também tem que ter pela criança. Então, achei ótima, né, a sua pergunta, exatamente para te dizer, vai lá, comece a praticar. Mais importante do que o tempo de duração da sua prática, você pode fazer uma prática que seja de 3 minutos todos os dias, mas faça todos os dias, né? É algo que a gente precisa fazer regularmente, é um treinamento que a gente faz, como qualquer treinamento que você faça, né? Na academia, por exemplo, acho que a maioria das pessoas já teve a oportunidade de praticar algum esporte, ou de ir para uma academia, ou de fazer uma caminhada, enfim, de fazer uma atividade física. A gente sabe que os efeitos a gente percebe se a gente estiver fazendo com regularidade, né? Se a gente fizer só de vez em quando, não vai funcionar. Então, é isso, né? Ter essa clareza, essa aceitação de que, eventualmente, se eu falar com gentileza com meu filho, pode até ser que ele tá com fome, ele é uma criança, ele não tem controle, a capacidade, né, o neocórtex dele, o córtex pré-frontal, essa região aqui do cérebro, não está desenvolvido o suficiente para ele controlar as suas atitudes, como eu, Ana Flávia, que tenho 35 anos de idade, consigo fazer, né? Então, ter essa clareza de que quando eu estou educando, não é, né, quando eu paro para poder falar educadamente com meu filho, gentilmente, para poder explicar alguma coisa, né, explicar o porquê de não poder fazer aquilo ao invés de simplesmente gritar não com o meu filho, é importante que eu tenha entendimento, clareza do porquê que eu estou escolhendo agir dessa forma, né? É porque a médio e a longo prazo, os benefícios para aquela criança de uma educação gentil são muito superiores do que um grito que evita que ela coma o biscoito antes do jantar, entendeu? Então, mesmo que ela venha a comer o biscoito, eventualmente, né, caso eu opte por fazer uma explicação, né, por dar uma satisfação, entre aspas, por justificar para aquela criança o porquê de não poder, né, caso eu opte por agir dessa forma, então eu preciso entender que eu preciso ter essa abertura para as coisas acontecerem como elas são, né? O mindfulness, ele nos ajuda a sairmos um pouco do nosso vício por controle. Porque se você observar bem, você não tem controle de nada na sua vida, né? Ou pelo menos de muitas coisas você não tem controle. A gente está aqui, realmente, a vida ela vai acontecendo, as outras pessoas são outras pessoas. Eu acho que esse é um dos maiores desafios quando a gente se torna mãe. É perceber que o nosso filho ele não é uma extensão nossa, que ele não está aqui para poder agir exatamente como a gente gostaria, né? Que ele não, talvez, tenha características, tenha uma personalidade diferente da nossa, que ele faça coisas diferentes do que a gente gostaria que ele fizesse ou do que a gente poderia fazer caso a gente estivesse no lugar deles. Então, a gente poder desenvolver dentro da gente uma aceitação sobre isso, ao invés de estarmos sempre lutando para que as coisas sejam diferentes do que elas são, né? É exatamente isso que o mindfulness nos proporciona. Por isso que a gente fica mais leve, né? Que a gente materna com mais leveza, que a gente vive com mais leveza quando a gente está praticando mindfulness. Porque a gente entende que as coisas são como são, né? Esse vídeo meu, né, que viralizou, e talvez algumas de vocês que estão me ouvindo aqui agora tenham chegado a esse perfil graças a ele, por mais que ele tenha me trazido muitas pessoas novas, né, muitas pessoas interessadas no meu trabalho, eu fico muito feliz, não pelo meu trabalho, mas pelo benefício que eu posso estar ajudando essas pessoas, né, a receberem na vida delas, que é o que eu recebo na minha própria vida, o que as minhas alunas experimentam na vida delas também. Ele também trouxe um grande, como eu falei aqui nessa live, né, um grande volume de hate mesmo, assim, de pessoas, né, ironizando, criticando, dizendo que eu tô falando mentira, enfim, me acusando de algumas coisas. E eu tenho feito um exercício de mindfulness muito intenso nesses dias para poder aceitar que as coisas são como são e até ter compaixão,
né, por quem está precisando ou podendo ou conseguindo destilar ódio em um vídeo da internet, sabe? Então, se a gente puder, né, praticar mindfulness e fazer isso, não é o outro exatamente que está se beneficiando disso, sou eu mesma, né? E essa é uma das grandes questões que muitas pessoas colocaram lá nos comentários, assim. Mas e a mãe? Né? A mãe pedir desculpa pro filho porque ela atrasou o jantar, né? As pessoas elas têm realmente uma dificuldade muito grande de estarem vulneráveis, de estar se conectando de uma forma humana, gentil com o outro, né? Então, por mais que eu esteja sendo atacada em muitos desses comentários, eu procuro, né? Algumas vezes eu sinto raiva também, mas eu procuro olhar e falar assim, não, eu escolho sentir compaixão, porque de fato, né, o que eu posso fazer se não sentir compaixão por uma pessoa que provavelmente está num estado de sofrimento interno tão agudo, né, que ela não consegue ver uma possibilidade de um adulto se relacionar de uma forma gentil com uma criança que está querendo comer um biscoito, ao invés de gritar com essa criança, né? A Cláudia aqui falando que tá me adorando. Muito obrigada, Cláudia. Seja muito bem-vinda, né? Pelo visto, você também chegou por causa desse rio. Enfim, gente, uma outra pergunta, né, que apareceu muito pra mim aí esses dias foi: como que eu faço, né, para que o meu filho adolescente comece a praticar mindfulness? Eu recebi essa pergunta relacionada a várias idades. O meu filho adolescente, o meu filho de 8 anos de idade, o meu filho de 2 anos de idade. Contar para vocês que antes de começar a trabalhar especificamente com mães, né, eu trabalhei por muitos anos, eu sou educadora há quase 17 anos, né, já tem um bom tempo que eu estou trabalhando com educação, aí nos 5, 6 últimos anos trabalhando especificamente com mindfulness, e por muito tempo eu dei aula de mindfulness para crianças e adolescentes. Depois eu comecei a dar aula, né, a fazer formações para pediatras, professores, gestores escolar, gestores escolar? Acho que né? Gestores escolares, agora não sei, me falhou aí o plural. Então, né, comecei a trabalhar também com todas essas pessoas, ensinando, né, esses profissionais a trabalharem, a ensinarem mindfulness para as crianças. E aí eu posso dizer para vocês, né, que depois de todo esse caminho, depois de me tornar mãe, eu senti muita vontade, muita necessidade de conversar com as mães também sobre mindfulness. Tô vendo que vocês estão trazendo muito carinho, viu, gente? Muito gratidão aí, o João, a Uncontrolled Psyche, que eu também não sei qual que é o seu nome, mas muito grata pelo carinho de verdade, assim, né? Que eu tenho recebido também muito, muito carinho, além desse hate aí, eu acho que é isso, né? Quando um vídeo viraliza, a gente sai da bolha e aí as pessoas vai aparecer de todo tipo de gente e tá tudo certo. Vamos, né, ficar mindful e aceitando aí a situação como ela é. Mas o que eu ia dizer, né, sobre as crianças, muita gente que não sabe como que eu faço para o meu filho adolescente, para o meu filho de 8 anos, para o meu filho de 2 anos começar a praticar mindfulness. Gente, por que eu parei de trabalhar, dar aula especificamente para as crianças e decidi ensinar mindfulness para os adultos, né? Primeiro para os profissionais, porque trabalho num tempo com formações, capacitações para profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, e depois para as mães. Porque eu fui entendendo que, por mais que eu ensinar o mindfulness para a criança seja benéfico para ela, né, por mais que ela aprenda algumas técnicas para poder lidar com a própria ansiedade, por mais que seja uma maneira de educar emocionalmente aquela criança, se a família, né, ou se as pessoas que estão realmente no cotidiano daquela criança, o professor, enfim, se essas pessoas elas não estiverem, né, sendo mindful, se elas não forem aquilo, né, que eu estou ensinando para aquela criança, os benefícios não são tão potentes como poderiam ser. Então, para todo mundo que está me perguntando, né, como que eu faço para o meu filho, seja ele adolescente, seja uma criança aí na segunda infância, na primeira, enfim, começar a praticar mindfulness, eu vou te convidar a primeiramente fazer isso por você mesma, tá? Porque as nossas crianças, elas aprendem pelo exemplo, né? A neurociência já comprovou isso, tem aí a teoria dos neurônios espelhos, que nos conta o quê? Que as nossas crianças aprendem por imitação. Então,
É super válido, é super legal a gente ensinar práticas de mindfulness para as crianças, e eu, inclusive, ensino você a fazer isso também. Se você der uma olhada aí no meu perfil, tem várias práticas de mindfulness que você pode fazer com o seu filho, que você pode fazer com o seu aluno, que você pode fazer com o seu paciente, né? Caso você seja um psicólogo, ou caso você seja, enfim, um pediatra, alguma coisa do tipo. Mas, né, o que realmente vai inspirar essa criança a ser uma criança gentil, a falar com os outros de uma forma respeitosa, né, a se comportar de uma forma sensata, sensível, é o seu exemplo. E quando você, então, está se lapidando, se reconhecendo, se trabalhando por meio do mindfulness, você naturalmente ensina isso para o seu filho. É maravilhoso isso, né? Assim, eu acho que é o ideal, realmente, porque é isso o que realmente a criança aprende. Ela aprende muito mais pelos nossos exemplos do que por uma prática de meditação que a gente está guiando para ela, entende? Se você está guiando uma prática de bondade amorosa, convidando aquela criança a desejar o bem para as outras pessoas, mas você vive falando mal de todo mundo o tempo todo, você entende que é incompatível, não funciona? Então, faça isso por você mesma. Primeiro, pelos benefícios que você vai receber na sua própria vida. Como vai ser mais fácil viver essa vida cheia de desafios como ela é, né? Então, faça isso por você. Faça isso pela sua relação com o seu filho. Faça isso para ensinar o seu filho. E aí, depois sim, quando você estiver vivendo, né? Praticando, fazendo as suas práticas de mindfulness, que, como eu disse, elas são simples, elas são fáceis, podem ser feitas por qualquer pessoa. Aí você pode começar a ensinar meditação para o seu filho, né? Quem está comigo, por exemplo, no MESEN, no meu método, sabe que a gente passa um bom tempo colocando a máscara de oxigênio primeiro na gente, né? Aprendendo a ser aquela mãe do vídeo, que é possível, sim. Aquela mãe também vai estourar de vez em quando, ela também vai se estressar, mas ela, na maior parte do tempo, ela vai conseguir regular as suas emoções e ser gentil com a sua criança, né? Ela vai saber se conectar de uma forma compassiva com aquela criança. Depois que você já estiver nesse processo, não é que você tem que estar no ideal de ser a mãe mindful do Instagram, não é isso não, tá, gente? Aquilo ali é um exemplo, né? As pessoas também têm um pouco de dificuldade de entender isso, assim. É um ideal para a gente poder se inspirar e não para a gente poder se sentir inferior, né? Nas nossas dificuldades, nos nossos desafios pessoais, não é isso. Mas depois que a gente já está fazendo a nossa própria prática pessoal, aí sim, né, eu começo a ensinar para as minhas alunas, por exemplo, a como ensinar mindfulness para sua criança, né? Aqui, ó, deixa eu ver, a Carolina falando assim, ó, difícil mesmo dar tudo de mim possível aos meus filhos e o pai no fim do dia cansado, estressado, estragar tudo. Ô Carol, assim, eu vou te falar uma coisa muito sincera, viu? Esse é um aspecto, né, que eu, com as minhas práticas de mindfulness, talvez eu não consiga ajudar, que é mudar a cabeça das outras pessoas, sabe? A gente, né, infelizmente, assim, nós, como mães, muitas vezes, algumas de nós, eu, por exemplo, tenho, né, o privilégio de ter um companheiro que é um bom companheiro para mim, que é um bom pai para o meu filho, mas eu sei que muitas de nós, né, estamos aí convivendo com homens que não têm o mesmo interesse que a gente tem de cuidar da nossa saúde mental, né, que não são impactados pela chegada de um filho como nós somos. Mas tem uma frase que eu gosto muito do mindfulness, que é a seguinte: se você não pode parar as ondas, aprenda a surfar, né? Então, se a sua realidade é essa como ela está, não é exatamente isso que o mindfulness nos ajuda a fazermos, a ver as coisas como são. E ao invés de lutar contra as coisas, a gente cria uma aceitação interna que não significa que a gente vai ficar resignada, que a gente vai aceitar essa injustiça, por exemplo, de um homem que chega em casa e estraga tudo. Mas talvez a gente vai aprender, a gente vai entender, a gente vai se conectar mais com a nossa intuição, tá? Quem pratica mindfulness fica mais intuitivo, né? Fica mais empoderado de si, e aí talvez a gente consiga colocar os limites que precisam ser colocados de uma forma menos reativa também, né? De uma forma que seja mais convidativa à cooperação. O que acontece muitas das minhas alunas dizem isso para mim, relatam isso para mim, e eu também, assim, eu lembro, né, quando eu comecei o meu processo de autolapidação lá, né, enfim, alguns bons anos aí atrás,
das pessoas perceberem como a gente está mudando e elas se sentirem inspiradas pela nossa presença mais gentil, pela nossa presença mais acolhedora, pela nossa presença mais consciente, né, sobre nós, sobre as nossas necessidades, os limites que a gente coloca, porque a gente fica mais conectado às nossas emoções, então a gente fica mais conectado também às nossas necessidades. O que eu preciso fazer para eu cuidar mais de mim nesse momento, né? E aí a gente sabe também como colocar limites e fazer isso ficar claro para as pessoas, sabe? Mas é isso, né? Assim, se você não pode parar as ondas, aprenda a surfar. Cláudia falando que vai ver e vai aprender, muito bom, fico feliz, viu, Cláudia? É isso mesmo, devagar se vai longe. E eu já preciso ir fechando essa live, porque agora eu tenho um encontro com as minhas alunas do MESEM. A gente faz todas as quartas-feiras uma meditação guiada ao vivo. E aí a gente conversa, a gente troca ideia, muito bom, muito positivo. E eu agradeço, né, a todo mundo que está chegando, todo mundo que se sentiu tocado por aquele vídeo, né? E tá disponível a se perceber, disponível a se acolher, disponível a entender que de vez em quando vai explodir sim e tá tudo bem, né? A gente precisa trazer muita autocompaixão para esse nosso processo como mães, como seres humanos de uma forma geral, porque nós somos imperfeitas, né? E a gente poder lidar com essa nossa imperfeição com acolhimento, mas nos responsabilizando por sermos cada vez melhores para nós e para as nossas crianças, eu acho que é o ideal. E é esse o meu convite para vocês. Então, agradeço muito. Quero convidar vocês também a compartilharem essa live que eu vou salvar agora, né, com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com essa mensagem, né? Se beneficiar dessa mensagem, se beneficiar dessa proposta, pessoas que talvez estejam precisando de um pouco de esperança, né? Sobre como viver de uma maneira mais leve, sobre como, enfim, aprender, né, a estar melhor na situação em que se está e assim também poder criar uma geração de crianças mais felizes, né? Mais conectadas com elas mesmas e mais respeitadas e, por isso, mais respeitosas com os outros. Crianças que são desrespeitadas, elas vão se desrespeitar muito no futuro, né? Ou então elas vão desrespeitar muitas outras pessoas, ou ambas as coisas. Então, que a gente possa respeitar os nossos filhos para que eles não aceitem nunca, né, estarem em relações, em lugares, em situações em que eles não sejam respeitados. É isso, gente. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada. E quem quiser continuar esse papo também no inbox, eu tô tentando responder todo mundo que tá me mandando mensagens, tá bom? Um beijo e até a próxima.